música. Então, a gente tira a música para poder deixar a live gravada por aqui também. Hoje, nossa live da semana, né, que mudou o dia e o horário por conta do que vocês pediram lá na caixinha das perguntas. A gente veio para terça-feira, às 8 da manhã, para poder continuar trazendo esse conteúdo. Hoje, a pergunta, o tema sugerido foi como se manter na essência, conectada com a essência. E esse é um tema bem interessante, né? Às vezes vem as perguntas, mas eu não sei se vocês estão preparadas para a resposta verdadeiramente, né? Porque é uma pergunta mental, acontece mental. Oi, seja bem-vinda, meu amor, que bom te ter aqui. Então, antes de tudo, quero falar para vocês que na quinta-feira a gente não vai ter o Clube Mulheres com Mulheres, porque nós vamos estar se preparando para a nossa aula secreta, que vai ser transmitida via Zoom, numa sala do Zoom. Então, para você participar dessa aula secreta, você precisa estar no grupo. Então, lá no link aqui da biografia, você pode entrar direto no nosso grupo, para que você receba, então, a informação de como vai acontecer essa aula. Vai ser uma aula super especial, onde eu vou trazer alguns códigos de como se conectar com esse feminino, né? Porque há tanto tempo trabalhando com isso, existe, como se diz, um passo a passo, códigos que você pode acessar para se manter nesse lugar. Então, vem para a aula secreta, convida suas amigas, mulheres da sua vida. A gente está precisando fazer esse movimento do despertar do feminino, porque ainda existe, eu vejo por aí muita ilusão, gente, eu vejo muita mulher buscando aprender a ser mulher pelos homens ainda, né? E não tem nada contra os homens, mas os homens, eles podem ensinar homens a ser homens. Por isso que nossos filhos, homens, os nossos parceiros, amigos, irmãos, eles precisam tanto da energia do pai, né? Do masculino. Porque é com o masculino que se aprende a ser homem, da mesma forma com o feminino que a gente aprende a ser mulher. Mas por conta de uma grande distorção que a gente tem aí no paradigma vigente, ainda procuramos saber como ser mulher. Bom dia, maravilhosa. Procuramos saber como ser mulher, orientações para ser mulheres através de homens, né? Naquela narrativa de que nós sabemos os segredos dos homens e como você deve ser e se portar para que então atraia e tenha parceiros e relacionamentos. E, gente, de verdade, isso é uma grande ilusão. Você tentar ser algo para caber na caixinha do masculino é realmente insano. Um homem realmente masculino, tratado, curado, ele quer uma mulher autêntica, uma mulher com essa energia feminina genuína. Essa mulher, automaticamente, quando se conecta com essa energia, ela simplesmente ela é magnética, ela é sensual, ela é poderosa, ela é tudo isso que esses gurus aí da internet de relacionamento tentam ensinar para as mulheres. Então, tudo isso é uma grande loucura. Que bom ter vocês aqui, maravilhosas. Estou muito feliz com a presença de vocês. Então, isso tudo é uma grande loucura. Nós, mulheres, precisamos aprender a ser mulheres com as mulheres. Só que acontece, é uma grande ruptura aí com o feminino, né? O modelo vigente fez com que a gente se afastasse, que a gente rompesse essa ligação com o feminino, porque não era atraente, não era... quando você olha para o modelo de mundo lá, quando você é uma menininha e você olha o modelo de mundo masculino e o modelo de mundo feminino, né, nas mulheres que a gente via na nossa volta, poucas mulheres eram realmente admiráveis e tinham algo que a gente realmente quisesse ser.
né? Algumas de nós tivemos sorte de ter algumas mulheres assim como modelo, mas a maioria, o que via? Um feminino machucado, um feminino entristecido, mulheres abrindo mão das suas vidas, né? Da sua autonomia, dos seus sonhos, para então estar ali dentro de um casamento, dentro de uma criação de filhos, e tudo isso foi gerando esse afastamento do feminino. E a gente inconscientemente vive isso até hoje. Então, a gente, para acessar o feminino, a gente precisa fazer as pazes com essa parte nossa que ainda rejeita o feminino, essa parte nossa que ainda está competindo, que ainda está julgando as outras mulheres, que ainda está nesse lugar que não é um lugar que te potencializa, né? Não é sobre ser certo e errado, é sobre como acessar a potência do teu feminino. E para acessar a potência do feminino tem que haver consciência, né? Autoconhecimento, autodesenvolvimento para conseguir entender tudo isso. Não esqueçam que live da semana tem cartinhas, tá? Cartinhas sistêmicas hoje, então depois vocês mandam aí quem quer que eu tire uma cartinha sistêmica para vocês. Ao longo da live eu vou tirando. E o nosso assunto de hoje, então, dados os devidos recados, né, para quem está chegando agora, a gente tem na quinta-feira a aula secreta para acessar os códigos do segredo para a potência feminina, para potencializar o nosso feminino. Era sobre isso que eu estava falando agora. E então, a pergunta que veio na caixinha para o tema de hoje foi como continuar, né, conectado com essa essência, como se manter conectada com essa essência. E olha que loucura que é a nossa mente, né? Isso foi a pergunta de uma das minhas alunas. Oi, Lari, que bom que você chegou. A Mônica está aqui, a Carla, a Fernanda. Não esqueçam, né? Hoje em dia tem cartinhas, então coloca aí quem quiser que eu tire uma carta sistêmica, bota um eu quero que eu vou colocando a carta aqui depois. Quem mandou essa pergunta foi uma das alunas que teve na imersão e eu entendi o que ela quis dizer, porque na imersão a gente acessou uma energia maravilhosa. Então, elas saíram todas daqui, né? E algumas das meninas que estão presentes saíram todas daqui com uma energia maravilhosa. Ah, que lindas, vou mandar assim. Com uma energia maravilhosa, né? Potentes no feminino, se sentindo muito bem, se sentindo capazes, se sentindo felizes, né? Muito acessando esse interior. E aí, o que acontece? Quando volta para a vida, vai voltando ao normal, né? E aí, o que é o normal, muitas vezes? É um padrão de pensamento repetitivo negativo, é autodestruição, é não manter uma rotina saudável, não é cuidar de si e tal. Então, ela perguntou como se manter na essência. Na verdade, a nossa essência, ela é nossa. A gente só sai... Ah, maravilhosa, ó, a Dani está dizendo que a imersão foi surreal, foi mesmo, né? E já estou com saudade e já estou planejando a próxima, porque viver tudo que a gente viveu foi realmente muito incrível. Mas, assim, a nossa essência, ela é a nossa essência. O que acontece ao longo do tempo? A gente vai se afastando dela para caber nas caixinhas do que dizem, do que a gente deve ser, né? Quantas mulheres eu já ouvi que são extremamente espontâneas, que são aquelas mulheres que dão risada alta, que são mulheres que falam alto, que são divertidas, que falam com todo mundo e passaram a vida sendo repreendidas por isso. Me contem se vocês têm algo assim, né? A vida inteira sendo repreendida, que tinha que ser mais quieta, que tinha que ser mais contida, que tinha que ser mais isso. Então, isso é afastar a pessoa da essência, porque, na verdade, é isso que ela realmente é. Ela é essa pessoa expansiva, assim como tem muitas mulheres que são mais retraídas, que são mais quietas, que são mais introspectivas, e aí as pessoas, não, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, a espalhafatosa, a Lari tá falando, ó. E pois e tipo, isso afasta a gente de quem a gente é, isso afasta a gente dessa nossa essência. Então, assim, como se manter na nossa essência é nos manter cada vez mais genuína de quem nós somos. As nossas emoções, os nossos sentimentos, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso me incomoda, isso não incomoda, isso eu quero, isso eu não quero.
eu sinto isso em relação a isso me faz bem, isso não faz, esse é o meu sonho, esse não é. Isso não quer dizer que a gente também tem aqui para o 80, né? Ou é 8 ou 80. Aí para o 80 se tornar uma pessoa intransigente. Não, não é sobre isso, mas é sobre a gente estar muito alinhada com a nossa profunda verdade, né? E sim, a gente pode e deve se trabalhar, a gente pode e deve ter acesso a novos insights, a nova consciência, que vão fazer a gente mudar o comportamento de muitas coisas que às vezes não nos levam para uma vida funcional. No entanto, o que acontece é que a gente fica saindo desse lugar, de quem a gente é, tentando ser algo que talvez a gente nunca se torne. Essa é a grande chave. A gente cria um modelo de perfeição, né? E a gente falou muito sobre perfeição na imersão. A gente cria um mundo de perfeição e o mundo nos bombardeia com uma perfeição ilusória que não existe do feminino, né? Você tem que ser isso. Como eu vejo essa geração mais velha que a minha, das nossas mães, das nossas avós, elas têm algo com gordura. Não sei se vocês já perceberam. Elas têm algo com peso, né? Muito forte. Então, é trazido na nossa criação, na criação das mulheres, das meninas, isso muito forte. Você não vai ser feliz se você for gorda, você não vai ser feliz se você for acima do peso, você tem que ser magra, você tem que ser bonita, você tem que ser elegante, né? Quantas mulheres não se sentiram rejeitadas pelas mães, pelas avós, por não ter um padrão corporal da qual essas mulheres se espelhavam e esperavam. Então tem coisas muito profundas dentro de nós que nos afastam de quem a gente realmente é. E aí a gente fica tentando ser aquilo que os outros querem que a gente seja, um outro imaginário, porque às vezes nem é real esse outro, né? Mas a gente fica se cobrando, se punindo, e essa nossa voz interna extremamente crítica, extremamente punitiva, e é isso que a gente precisa mudar. Tem algum ritual para a gente se conectar com a nossa essência? A Lari diz, e a Dani fala, minha avó me chamava de Fakir. A Dani sempre muito magrinho, e os outros somos nós, somos as nossas sombras, né, Mônica? Que a gente carrega e que em algum momento que foi trazido pelo externo, a gente sentencia dentro de nós que isso é real, né? E aí começa essa sombra a ficar ativa. Então, a Lari disse, tem algum ritual para a gente se conectar com a nossa essência? Tem fazer aquilo que faz bem para você, né? A Lari ela tá à frente da Emani. Quem já me acompanha há mais tempo sabe que eu falo da Emani. A Emani tem produtos naturais como incensos, cristais, e lá tem chás, tem blends, né? Tudo isso pode ser usado, mas tudo isso são ferramentas. Eu, por exemplo, adoro estar em volta de muitos cristais. E durante muito tempo, eu jamais imaginaria, dentro de um escritório de advocacia, ter pedras e plantas e milhões de cartas que eu tenho aqui na minha volta, e a minha mandala e meus livros e as imagens daquilo que faz sentido para mim durante muito tempo. E eu me lembro, assim, nas primeiras terapias que eu fiz lá em 2017 com a minha mentora do feminino, o meu maior sofrimento é porque quando eu imaginava o meu local de trabalho, a minha alma pedia por isso. Um lugar que fosse cheio das coisas que fazem sentido para mim, e aquilo ficava muito distante do que realmente era possível na época dentro das minhas crenças, né? Então, hoje, estar aqui nesse local, meu ambiente, meu escritório, meu lugar de trabalho, onde é um escritório de advocacia, e poder me expressar dessa forma de quem eu sou, isso é estar na minha essência. Então, os rituais são a gente trazer para o nosso dia a dia aquilo que nos faz bem, e cada um tem os seus, né? Cada um sabe, eu preciso acordar e meditar, eu preciso fazer uma oração, eu preciso, sei lá, escutar uma música, eu preciso respirar, fazer exercício. Cada um sabe o que leva
para esse lugar de bem-estar e conforto consigo mesma. Isso é o mais importante. Vamos lá, as meninas que pediram as cartas, tá? E quem está chegando agora, sempre na live da semana, eu tiro uma cartinha sistêmica para cada uma. Então, vamos tirar uma cartinha para Fernanda. Fernanda, olhe através de uma nova perspectiva e amplie a sua visão agora. Então, permita, Fernanda, que o novo chegue, que o novo traga uma nova visão daquilo que se apresenta. Isso realmente é bem libertador. Vamos ver aqui para Giardino Atelier. É da Fer também, Giardino? Estou certa ou estou errada? Me fala quem está por trás do Giardino. Então, foi como foi. Por isso estou aqui. Essa é uma frase que a gente usa muito, essas cartinhas são para constelação, para quando a gente precisa dar um sim para aquilo tudo que foi, né? Quando a gente está muito apegada, sofrendo com coisas que já foram e que a gente não tem o poder de mudar o que foi, a gente tem o poder de mudar como a gente se relaciona com o que foi, né? Então, foi como foi, por isso estou aqui, e entender que só dessa forma a gente pode estar aqui hoje. Para Dani, do despertar do seu espírito. Eu paro agora de cuidar do que não é meu. Reconheço meu lugar e minha pequenez de algo tão grande. Aqui fala muito sobre a gente, sobre ego, né? Sobre a gente achar que pode cuidar e salvar da vida de todo mundo, e na verdade a gente precisa voltar para a nossa pequenez. Quando a gente consegue admitir o quanto pequenos diante disso tudo nós somos, isso também nos dá uma perspectiva diferente do nosso lugar, né? Então, para a Mônica maravilhosa, a Mônica é uma sacerdotisa maravilhosa, trabalha com o feminino também. A Mônica me proporcionou acessar muitas informações através do trabalho dela. Ó, Mônica maravilhosa para você. Você é o sonho dos seus antepassados, Bert Hellinger. E você é mesmo, né? Quanta cura Mônica traz para o feminino. E agora, Lari, além de estar à frente da Imani, tirou umas fotos maravilhosas da nossa imersão. Agora, ela até para me entregar daqui a uns dias o restante. Eu estou super curiosa de como ficou, porque as primeiras que ela me mandou já ficou, gente, surreal as fotos. Lari, todos os filhos amam os seus pais. Todos os filhos amam os seus pais. O que isso quer dizer, essa carta, né? É que às vezes a gente se coloca numa situação em lugar de julgamento sobre uma questão de pais e filhos, né? Normalmente, quando a gente é mais novo e a gente tende a tomar para si os conflitos familiares, em relação a tios, a primos, e quando a gente está nesse lugar, quando a gente assume, não sei se isso reverbera para você, mas é sobre isso essa carta. Quando a gente se assume esse lugar, a gente está saindo fora do nosso lugar, né? E a gente está se metendo numa geração que não nos diz respeito. Quando a gente quer tomar as dores dos nossos pais e resolver por eles os conflitos que talvez eles não consigam resolver na geração deles, a gente está saindo do nosso lugar, a gente enfraquece, a gente gera conflito, porque toda vez que a gente sai do nosso lugar, gera conflito, e a gente está tirando a força dos nossos pais, a gente está tirando a confiança de que nossos pais são grandes, e eles vieram antes, e que eles têm força de lidar com aquilo que os conflitos da vida deles, assim como nós somos fortes para lidar com os nossos problemas, os nossos BOs, né? Bom dia, tem gente nova chegando. Andréia.
Ah, que amor, olha a Mônica dizendo, eu sou um outro você, querida, vocês, I'm a Lek. Não sei o que significa, em Lek. Fala aí, Mônica. De nada, as meninas. Então, quem chegou agora, essa live da semana, a gente está falando sobre como estar conectada com a essência, e eu estava tirando as cartinhas para as meninas, né? Explicando sobre as cartas. Quem quiser que eu tire carta, bom dia, meu amor. Quem quiser que eu tire uma cartinha, coloca aí um eu quero, que eu mando para você. Mas nós estávamos falando sobre como se manter, né, conectada nessa essência, e eu estava falando, então, que a nossa essência é quem somos e como nos manifestamos, e que a gente sai da nossa essência de nada, meu amor. A gente sai da nossa essência quando a gente fica tentando ser aquilo que a gente não é. Quando a gente fica tentando tanto as vozes internas quanto as externas, a gente fica tentando ser e caber, né, e se adequar o tempo todo. Então, a grande importância aqui é voltar para dentro, voltar para si, voltar ao centro e entender e compreender quem você é, o que você quer, o que te faz bem, o que te leva, né? As meninas que vieram na imersão, a gente estava falando sobre isso, que saíram daqui com uma energia surreal. Quais são as âncoras que levam de volta para esse lugar? Por isso que quando eu iniciei a live, quem chegou agora não escutou, mas quando eu iniciei a live, eu coloquei a música lá, uma das músicas da imersão, e para mim ficou como âncora, e acredito que para as meninas da imersão também essa música ficou como âncora. Para quê? Para me levar e para nos levar para esse lugar de se sentir daquela forma, de lembrar o que a gente acessou naquele momento. Esse é o grande poder, né, da gente reprogramar o nosso cérebro. Então, essa música nos leva para essa sensação, para esse bem-estar, para essa potência que a gente acessou. Então, existem coisas que nos colocam nesse lugar. Para mim, a música é algo que me ancora muito para trazer esse bem-estar, para trazer essa energia, para me colocar na essência, para me colocar mais criativa, mais intuitiva. Claro, dar uma caminhada, ir no mar, fazer coisas que me trazem essa sensação de bem-estar. Isso tudo vai me aproximando cada vez mais da minha essência, de quem eu sou, e aí eu consigo fazer, ontem até trouxe, né, um rio sobre como empreender nesse feminino, a gente estar nesse lugar, não no lugar do masculino, né? Chegar já na ação, já reta, certa, cheia de, né, de compromissos e agendas e planilhas e não sei o que, e não parou um minuto para respirar, para se entender, para se compreender que momento eu tô do meu dia, da minha vida, como isso está ressoando, reverberando, as situações que eu tenho para lidar, como eu me coloco diante disso, o que eu sinto a respeito de tudo isso, porque daí a gente está no feminino, e aí a gente consegue ampliar a nossa visão, a gente consegue usar disso que é intrínseco às mulheres, essa visão ampla, porque masculino é visão certeira, estratégica, né? Reta. Feminino, amplitude. A gente tem o poder de enxergar com amplitude, mas se a gente está no masculino, a gente acaba abrindo mão disso e fica só enxergando o que está aqui na frente do nariz e acaba não se dando conta muitas vezes no que está se metendo, no que está construindo, só está fazendo, só está na ação, fazendo, acaba não tendo os resultados que realmente gostaria e não fica entendendo por quê, e fica nesse looping, né? As mulheres que estão muito no masculino acabam vivendo muito esse looping de não compreender o que não está bem, o que não está certo, o que não está. E é isso, é estar fora, estar afastada de quem realmente é, tentando seguir um modelo que não é um modelo adequado para quem é feminina, para quem é mulher, né? A Lari diz aqui, empreender no feminino é um desafio, mas quando a gente aprende a respeitar nossos ciclos, fica mais fácil. Expansão, criatividade, introspecção, exatamente, Lari. E fica muito mais autêntico.
fica mais autêntico, conecta mais. Você não está seguindo um script, você está sendo quem você é e você cada vez mais está se descobrindo em quem você é. E aí as oportunidades se manifestam das mais diversas formas. Né? A gente, no masculino, acha que tem que ser assim: 1 mais 1 é 2, e se não dá esse resultado, eu me frustro. Mas feminino é abundância em tudo que a gente faz. E aí isso gera infinitas possibilidades de dinheiro, de negócio, de conexões, de oportunidades. Então, quando a gente começa a entrar nesse feminino, a gente começa a ver, nossa, mas quanta abundância na minha vida. Abundância de pessoas, abundâncias de convites, abundâncias de... Nossa, é tanto, e é tão gratificante viver dessa forma, mas quando a gente está muito no masculino, a gente vai secando. E seca mesmo, tá? A gente seca nossos fluidos corporais, inclusive. Mulheres com pouco libido, com problemas ali na questão sexual, tem muito a ver com estar no masculino. A gente seca no masculino. Então a gente precisa estar nesse fluir, nesse sentir. Né? Feminina é emoção, a gente é ligada com a lua, que é ligada com as marés. A gente é muito conectada com as águas. Feminina é emoção, a gente precisa entender qual é a emoção que está aqui. Não adianta, eu vim para o trabalho e deixei minha vida lá fora. Não deixou, isso não acontece. Essa loucura que a gente vive no dia de hoje, que a gente se desfragmenta, sendo que nós somos seres integrais, né? Integrativos, integralizados, somos corpo, mente, espírito. Não tem como separar. Não tem como deixar a emoção lá na rua, a intuição lá na rua, o sentir lá na rua. Não tem como. Essa é uma grande ilusão. Então a gente precisa aceitar cada vez mais esses seres integrais que nós somos, integralizadas que nós somos. E nós, mulheres, a gente tem já já é nosso essa ligação com esse oculto. A gente nem sabe, mas a gente convive com isso há muito tempo, né? Quem aí não tem uma avó, uma tia, uma mãe que sonha, que fala as coisas, vai ser assim, assim, assado, e dá os conselhos, e consegue acessar essas informações, né, do invisível. Isso é muito comum, nós temos isso em nós, mas se a gente está muito masculino, a gente bloqueia, porque a mente diz, isso é loucura, isso não existe, isso não é cartesiano, né? Você não está conectada aqui e não tem nada a ver. A gente pode fluir nessa dança de estar corpo, mente, espírito, as nossas sensações, as nossas emoções e também a parte mental. A gente pode usar tudo isso ao nosso favor. Diz aqui a Mônica, é realmente gratificante acessar as abordagens exclusivamente femininas para também empreender. Muito, né, Mônica? Desafiador, com a Lari trouxe, mas possível, necessário para vivermos essa feminilidade autêntica. E é muito desafiador porque a gente vive um modelo masculino. A gente vive um modelo de mundo masculino, totalmente masculino. A gente vive a jornada do herói. Né? Quem acompanhou uma live fechada que eu fiz também, que eu falei sobre a jornada da heroína, a gente vive a jornada do herói. A gente não vive a jornada da heroína, do feminino. E a jornada do herói, ela nos afasta do nosso feminino. Elas fazem a gente viver um modelo masculino de mundo. E isso nos traz a ruptura com o feminino. E a ruptura, consequentemente, de quem nós somos e da nossa essência. E aí a gente fica assim, não entendendo por que a gente não está cabendo, por que a gente não sabe, por que não está dando, por quê. E esses porquês começam a se manifestar, principalmente depois dos 30 anos, né? Entre 30 e 40 e poucos anos, esses questionamentos, essa sensação vem muito forte, porque é a idade que a gente se conecta, que é para a gente se conectar mais com o nosso feminino, mais com a nossa parte selvagem, a nossa parte animal, né? Essa parte da mulher, da loba, né? Então, esses questionamentos ficam ainda mais fortes. Mas, né, a gente já falou bastante hoje,
muita gratidão pela presença de vocês. Ah, é tão bom, a internet é tão bom que aproxima a gente de todos os lugares, né, meus amores? Muita gratidão pela presença de cada uma de vocês. Então, mais uma vez, na quinta, às 8 da noite, a gente vai fazer, então, essa aula secreta, onde eu vou trazer mais desses códigos de como a gente acessar a nossa potência feminina. Então, entra para o grupo, tá no link da bio, e eu espero vocês, vai ser incrível. Um grande beijo, uma linda terça-feira e até a semana que vem. Gratidão, meus amores. Tchau.